E aí, galera, beleza? Vocês estão na playlist Por quê aqui do canal. Uma playlist com foco em demonstrações de fatos e fórmulas matemáticas. Semanalmente eu abro uma enquete no meu Instagram e lá vocês respondem qual fórmula, qual fato, qual teorema vocês gostariam que eu demonstrasse, ok? Vou deixar as redes sociais aqui do canal passando para que vocês possam participar das futuras enquetes, tá bom? Bom, galera, hoje nós vamos demonstrar a fórmula de Heron, ou Heron, tá? Também conhecido como radical de Heron. Ela diz o seguinte: a área de um triângulo ABC de lados medindo A, B e C é dada por essa fórmulazinha aqui. Raiz de P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Onde P, né, que é A mais B mais C sobre 2, é o semiperímetro do triângulo ABC. Ou seja, o radical de Heron, ou fórmula de Heron, ele diz pra gente uma maneira de calcular a área de um triângulo com base apenas nos seus lados. Porque se eu tenho os três lados, eu consigo calcular tranquilamente o semiperímetro e a gente vai achar a área. Vamos ver como é que a gente demonstra esse fato. Bom, vamos começar aqui primeiramente colocando um triângulo qualquer ABC, de lados medindo A, B e C, beleza? A demonstração que eu vou fazer com vocês, ela abusa um pouco da álgebra, mas eu considero que seja uma das demonstrações mais naturais desse fato, tá bom? Existem outras demonstrações que vão apelar para a trigonometria, para circunscrever esse triângulo, tentar fazer uma demonstração observando arcos, que são demonstrações belíssimas, mas na minha concepção são menos naturais do que a gente vai propor aqui agora. Tá? Futuramente eu até posso colocar aqui no canal essas outras demonstrações via trigonometria. Tá? Bom, acho que a área do triângulo, todo mundo sabe que é base vezes a altura sobre 2. Então, se eu traçar aqui uma altura, vou traçar relativa à base BC, que eu disse aqui que tem comprimento A, traçar essa alturazinha aqui, que eu disse que tem comprimento H. Então, a área do nosso triângulo, ela vai ficar A vezes H sobre 2. Esse H aqui, para que a gente chegue na fórmula de Heron, a gente precisa que esse H aqui seja escrito em função dos lados desse triângulo. E qual é a maneira mais natural da gente tentar enxergar isso? Quando a gente traça essa altura, a gente constrói aqui dois triângulos retângulos, o AHB e o AHC. A ideia é que a gente chame aqui, né, o HB de uma medida desconhecida, x. O CH vai ser o quê? Tudo, que era A, menos esse trechinho aqui, que é x. Então a gente vai ter que o CH mede A menos x. E agora a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras tanto no primeiro triângulo, no AHB, quanto no segundo, AHC. Então vamos lá. Quando a gente aplica o teorema de Pitágoras no AHB, o que a gente tem? H ao quadrado mais x ao quadrado igual a c ao quadrado. Né? Cateto ao quadrado, hipotenusa ao quadrado. Coisa linda. Vou aplicar agora no triângulo AHC. O que a gente vai ter? H ao quadrado mais A menos x ao quadrado, que são os catetos, iguais a B ao quadrado, que é a hipotenusa. Bom, notem o seguinte, galera. A gente tem x na primeira equação, a gente tem x aqui na segunda equação. Né? E x não nos interessa, a gente quer tentar fazer uma escrita em função dos lados A, B e C. Então o que eu vou tentar fazer aqui é arrumar uma substituição para esse x. De que maneira? Na primeira equação, a gente sabe que x ao quadrado é igual a c ao quadrado menos h ao quadrado. Ou seja, como x é maior do que zero, x é uma medida, a gente sabe que x vai ser a raiz de c ao quadrado menos h ao quadrado. E a esse valor eu vou substituir aqui embaixo, ok? De modo que a gente vai ficar com h ao quadrado mais a menos raiz quadrada de c ao quadrado menos h ao quadrado, tudo isso ao quadrado, igual a b ao quadrado. Dessa igualdade aqui, a gente já consegue trabalhar para deixar o h em função de a, b e c, ok? Então vamos lá, ó. Desenvolvendo esse produtinho notável aqui, quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então vamos lá. A ao quadrado, menos 2a raiz de c quadrado menos h quadrado, mais
c ao quadrado menos h ao quadrado. Tudo isso igual a b ao quadrado. Notem aqui que o h ao quadrado vai cancelar. Ó. H ao quadrado menos h ao quadrado cancelou. Então, nós vamos ter a ao quadrado menos b ao quadrado mais c ao quadrado igual a 2a, que multiplica raiz de c ao quadrado menos h ao quadrado. O que eu fiz? Isolei o termo que tinha h. Estou tentando escrever o h em função de a, b e c. Bom, aqui a gente pode passar esse 2a que está multiplicando, a gente passa para o primeiro membro, dividindo. Então, a gente vai escrever isso aqui. Ok? A ao quadrado menos b ao quadrado mais c ao quadrado sobre 2a é raiz quadrada de c ao quadrado menos h ao quadrado. Elevando os dois membros ao quadrado, o que a gente vai ter? A ao quadrado menos b ao quadrado mais c ao quadrado sobre 2a, tudo isso ao quadrado, é igual a c ao quadrado menos h ao quadrado. Isolando h para o primeiro membro, h ao quadrado é igual a c ao quadrado menos essa expressãozinha aqui ao quadrado. E aqui a gente fez algo lindo. A gente acabou de escrever h em função de a, b e c. Se eu tenho que a área é base a vezes h sobre 2, a área ao quadrado vai ser igual a ao quadrado vezes h ao quadrado sobre 4. Túlio, por que você fez isso? Porque eu tenho aqui h ao quadrado. Quando eu elevo essa expressão aqui ao quadrado, ele aparece aqui para mim. Então agora eu vou substituir o h ao quadrado na fórmula que a gente tinha antes da área. E as coisas vão começando a se desenhar da maneira que a gente quer. Então a área ao quadrado do triângulo ABC é a ao quadrado vezes a expressão que antes era h ao quadrado. Transportei para cá. Tudo bem? Bom, se eu distribuir esse quadrado aqui, né, no numerador e no denominador, o que a gente vai ter? No numerador, a ao quadrado menos b ao quadrado mais c ao quadrado, tudo isso ao quadrado, sobre 2a ao quadrado, que a gente pode escrever como 4a ao quadrado. Tudo bem? Resolvendo aqui, né, c ao quadrado menos essa fração, como é que a gente fica? Vai ficar 4a ao quadrado vezes c ao quadrado, menos essa expressão aqui, tudo sobre 4a ao quadrado. Como se a gente tivesse feito um processo de tirar o MMC ali, né? Ó, 4a ao quadrado vezes c ao quadrado, 4a ao quadrado, c quadrado, menos essa expressão, tudo sobre 4a ao quadrado. Notem aqui que como tudo está sendo multiplicado por a ao quadrado, esse a ao quadrado vai cancelar. E aí essa expressão vai ficar assim, ó, 4a ao quadrado, c ao quadrado, menos a ao quadrado, menos b quadrado, mais c ao quadrado, tudo isso ao quadrado, sobre 4 dividido por 4 novamente. Se a gente mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda, a gente chega que a área do triângulo ABC ao quadrado é a expressão do numerador aqui, sobre 4 vai ficar sobre 16. E aqui eu tomei o cuidado também de escrever o 4a ao quadrado, c ao quadrado, como 2ac ao quadrado. Por quê? Maldosamente, a gente já consegue reparar que isso aqui é uma diferença de quadrados. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Isso aqui a gente vai abrir no produto da soma pela diferença. Então tá lá, produto da soma, 2ac mais a ao quadrado menos b ao quadrado mais c ao quadrado. Pela diferença, 2ac menos a quadrado mais b ao quadrado menos c ao quadrado. E aqui eu gostaria que a gente notasse o seguinte, olha com carinho para esses três termos aqui, ó, a ao quadrado, 2ac, c ao quadrado. Olha com carinho aqui, a ao quadrado, c ao quadrado e 2ac. Só que aqui tem um menoszinho aqui na frente, né? Então eu vou reagrupar isso aqui de uma forma que fique mais fácil da gente enxergar o que eu quero. Olha só. Não mexi em nada, só mudei a ordem aqui das parcelas. Ó. Isso é a ao quadrado mais 2ac mais c ao quadrado menos b ao quadrado. E aqui a gente escreve o a mais c ao quadrado. Ok? No segundo fator, eu só organizei também. Ó. Isso é b ao quadrado menos a ao quadrado menos 2ac mais c ao quadrado. Percebam que se eu fizer a distributiva aqui do menos 1,
essa expressão aqui retorna para de cima, ok? E aqui, coisa linda, o que a gente escreveu? A menos C ao quadrado. Então, beleza, a gente tem que a área ao quadrado do triângulo é A mais C ao quadrado, menos B ao quadrado, vezes B ao quadrado, menos A menos C ao quadrado. E, novamente, o que a gente tem aqui? Uma diferença de quadrados no primeiro fator, uma diferença de quadrados no segundo fator. Então, vamos novamente. Elas vão abrir aqui a primeira, produto da soma pela diferença, e a segunda também. Então, como é que vai ficar? A mais C mais B vezes A mais C menos B, vezes B mais A menos C, vezes B menos A mais C. E aí as coisas vão tomando forma, porque olha só, vendo que aqui embaixo eu tenho esse 16? Eu vou abrir propositalmente esse 16 em 4 fatores 2. E vou escrever isso aqui. A mais C mais B sobre 2, A mais C menos B sobre 2, B mais A menos C sobre 2, B mais C menos A sobre 2. Porque aí todo esse produto é exatamente o mesmo que deixar o produto de cima sobre 16. Pô, Túlio, por que você fez isso? Porque aqui já apareceu o primeiro termo que eu queria. Quem é o A mais B mais C sobre 2? É o próprio semiperímetro. Vamos olhar agora para esses outros 3 fatores aqui, ó. O que a gente tem nesses outros 3 fatores? Tá? Olha para o A mais C menos B sobre 2. Vamos com um pouquinho de maldade no coração aqui, ó. Isso aqui é o mesmo que A mais B mais C menos 2B. Concordam comigo que se eu resolver aqui, ó, isso fica A mais C menos B? Escrevi a mesma coisa. Se eu separar essas duas frações, isso fica A mais B mais C sobre 2 menos 2B sobre 2. Posso cancelar esse 2 aqui. A mais B mais C sobre 2 é o semiperímetro. Então isso aqui vai ficar o quê? Semiperímetro menos B. Analogamente, qual raciocínio a gente pode fazer para o terceiro fator? B mais A menos C sobre 2 é B mais A menos 2C sobre 2. Abriu a fração. Isso aqui vai cancelar. Esse trechinho, A mais B mais C sobre 2, é o semiperímetro. Então a gente vai ficar com semiperímetro menos C. E o último fator, B mais C menos A sobre 2, é o mesmo que B mais C mais A menos 2A sobre 2. Abriu a fração, cancelou o 2. Isso é semiperímetro menos A. Ou seja, a área ao quadrado do triângulo ABC é P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Como a área é um número positivo, né, essa área vai ser a raiz quadrada de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Beleza, galera? Bom, espero que vocês tenham curtido essa demonstração extremamente algébrica, que eu considero ser a demonstração mais natural para esse fato, ok? Se vocês gostaram do trabalho, inscrevam-se no canal, ativem o sininho de notificações para vocês serem notificados sempre que sair um vídeo novo e deixem o like, que é super importante para eu saber como é que está o rumo do nosso trabalho, beleza? Galera, um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!